Vamos lá para mais um bloco sobre formação territorial do Brasil. No último bloco, finalizamos falando sobre o desenvolvimento, né, mesmo do território, também da divisão dos estados internamente no Brasil. E aqui finalizou, né, essa divisão a partir da Constituição de 88 com a resolução de algumas áreas de litígio no Brasil, né, internamente entre os estados brasileiros. Bom, vamos agora seguir para dizer o seguinte: esse então é o cenário atual, mas que, assim como o espaço geográfico modifica ao longo do tempo, essa divisão territorial, essa divisão regional também vai modificar. Então não é à toa que já existem, né, projetos de criação de novos estados, como esses aqui que a gente pode ver no mapa. Então, olha só, criação de 11 estados, sendo que 3 deles aqui são territórios federais, né, que é uma forma diferente de gestão daquele espaço, né, a nível um estado, porém, assim como uma espécie de distrito federal, fica sob ordem do poder da União, né, federal. Então nós temos aí ali no norte, na Cabeça de Cachorro, que é uma das partes menos povoadas do Brasil, né, aquele sistema ali que está com o numeral 1, seria o território federal do Rio Negro. O 2 é a proposta do Estado do Alto Solimões ou Território Federal de Solimões, a proposta em aberta. 3, Território Federal do Juruá, né, tudo ali bem próximo naquele ponto. Né, e de fato são pontos muito isolados, né, de infraestrutura, de estradas e também de povoamento. Também ali tem aí sim o 4, Tapajós e 5, Carajás. Esse, inclusive, já adiantando para vocês, foram os últimos que chegaram mais próximos de serem de fato criados, né? Chegou a haver um referendo no Pará para a criação desses estados, porém a população do Pará não aceitou, a maioria preferiu que não. Isso se deve muito ao fato de que a grande parte da população está em Belém, né, que não gostaria de ver o Estado sendo dividido, né, perdendo ali o posto de gerenciar esses outros territórios, outros municípios desse território do Estado. Né? Mas foi o que mais chegou perto. O que mais nós temos aqui também o Gurguela, que fica ali na... Gurgueia, desculpa. Gurgueia que fica ali no sul do Piauí. 7, o Araguaia, naquele canto nordeste do Mato Grosso, com uma divisão ainda imprecisa em relação ao 10, que seria o Mato Grosso do Norte. O que mais que nós temos aqui? Assim, o estado do São Francisco, que seria esse estado do oeste baiano. Maranhão do Sul. E finalmente, já falamos, Mato Grosso do Norte, finalmente 11, o território federal do Oiapoque. E aí fica a questão, né? Seria favorável criar novos estados atualmente? Isso aí é uma questão muito interessante. Dizer que simplesmente que não, todo argumento que falar que não vai esbarrar numa questão. Poxa, mas na história toda foram criados vários territórios, fragmentando o território nacional para melhor gestão, né? Descentralização do território. Porque a partir de 88 já é o ideal, sendo que a população do Brasil aumentou, houve muita migração interna, né? Isso é um ponto, né? O argumento que geralmente mais vai contrariar a criação de novos estados é essa polêmica relativa a gastos públicos. Mas que ao mesmo tempo nós poderíamos questionar a existência de estados pequenos, como Rio de Janeiro, Espírito Santo, Sergipe, Alagoas, enfim, Rio Grande do Norte, porque são também pequenos, né? Santa Catarina, enfim, vários estados pequenos. Então,
Por que que há uma divisão tão desigual, né, dessa criação de territórios, né? Uma vez que de estados, uma vez que eles são importantes para a fragmentação, né? Então, mais uma vez dizendo, né, o espaço geográfico é vivo, se modifica, então a forma de se dividir também vai se modificar. Estados muito grandes podem ser divididos para serem mais bem governados. Imaginar que a Amazonas é um estado maior do que muitos municípios. Desculpa, muito maior do que muitos países. Muito maior que muitos países. Só que, porém, não pode ser dividido entre estados. É um estado já, que é dividido por municípios, poucos municípios, e que muitas vezes fica em cargo de uma gestão municipal gerir espaços maiores que também países, né? Então isso é muito complicado. A fragmentação do território é importante sim para descentralizar o poder, ter uma gestão mais própria de cada lugar e evitar ali os compassos, né? E aí nós podemos perceber que a leste tem estados menores, com exceção de Bahia e Minas Gerais, que são estados maiores, assim, na região leste, mas que eles vão aumentando à medida que vai para oeste. O mesmo ocorre nos Estados Unidos, apesar de que lá há muitos estados e mais com tamanhos mais ou menos iguais, né? Nós também temos o caso do México, que é um país menor do que o Brasil, com mais estados que o Brasil. Então, existem essas formas diferentes de compreender e dividir o espaço, que é importante a gente levar em conta, sim, a necessidade, né? Claro que cada caso tem que ser visto os motivos reais do porquê está sendo dividido, mas é importante, sim, é, refletir sobre isso, tá? Não desconsiderar somente por a polêmica do gasto público, tá? Porque a discussão tem que ir um pouco mais além do que isso. E para quem estiver já achando muitos estados, essa daqui é uma proposta hipotética dos novos estados, em que em algum momento já houve algum tipo de menção sobre isso, né? Não significa que são projetos em vista, não são, mas foram mencionados ideias, né? Então, olha só, né? A divisão de vários estados, né? A criação de muitos mais estados, alguns batendo com o que nós acabamos de ver, e outros ainda dividindo até mesmo a criação de muitos mais estados, pegando ali o caso de Minas Gerais, o Triângulo Mineiro por muito tempo, né, que seria aquele número 5, por muito tempo chegaram a reivindicar a criação de estado devido às particularidades econômicas, culturais e de infraestrutura, de relação, de conexão mesmo com a capital do Belo Horizonte. Então, por muito tempo se defendeu a criação desse estado, né? Enfim, isso aí só estou dando um exemplo de algo que, apesar de não estar em projeto, tem menções, tem tensões para fazer, para que se ocorra. Então, vamos seguir agora falando sobre, deixa eu me retirar aqui, o Tratado de Tordesilhas, né? Porque ele foi muito importante para compreender, para a primeira formação do território brasileiro. O Tratado de Tordesilhas, Tratado Internacional de 7 de junho de 1494, celebrado entre o Reino de Portugal e a Coroa de Castela, para dividir as terras descobertas e por descobrir. Aqui entra uma questão muito importante sobre as questões geopolíticas e de conhecimento geográfico. Como eu já disse no primeiro bloco, não havia conhecimento real do tamanho, da dimensão do planeta. E ao mesmo tempo, quando se tentava cartografar esses locais, as ferramentas, o avanço do conhecimento cartográfico, não só do mundo, mas do conhecimento de cartografar algo, deixava muito em dúvida. Nós temos aqui no mapa à esquerda uma tentativa de dizer onde exatamente está Tordesilhas. Né? Não tinha equipamentos modernos igual hoje, tão precisos, mas para dizer, tá, beleza, a gente já sabe aqui quantas léguas é a partir lá da ilha de Cabo Verde, porém, onde que está exatamente isso no território? Então, tem várias tentativas de marcar essa linha no território, muito por conta disso, né? Muito por conta desse desconhecimento. Então, ter conhecimento geográfico era uma estratégia geopolítica de ampliar seu próprio território, enfim, delimitar essas questões. E aqui embaixo,
É só um mapa para vocês terem noção de como que o Tratado de Tordesilhas é em relação ao território como ele é dividido hoje, né? Então, quais estados já estariam presentes dentro desse primeiro território e quais outros que foram simplesmente pelo avanço da colonização portuguesa sobre o território, né? Então, podemos ver aí que estados como o Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Amazonas, Roraima, Acre, Roraima e Amapá são estados que estão totalmente fora desse tratado, logo foram criados justamente por conta desse avanço em direção a oeste. Aqui é muito importante também dizer que nesse momento em que o Tratado de Tordesilhas é assinado, a Espanha e Portugal estão, de certo modo, dominando a expansão marítima no mundo. Não é à toa que são pioneiros nesse processo, mas eles dividem, assim, né? Tem uma espécie de aval, portanto, de dividir o mundo em dois, de quem vai ser o quê, né? Então, o Tratado de Tordesilhas faz esse fechamento ali no hemisfério oeste, enquanto o Tratado de Saragoça, 1521, mostra o limite ali do hemisfério leste. Então, seria mais ou menos assim a divisão entre entre esses dois reinos, né? Utilizando ali a ilha de Cabo Verde como referência. Pois é, depois do Tratado de Tordesilhas, nós temos um outro tratado muito importante, que é o Tratado de Madrid. Esse Tratado de Madrid basicamente vai dar corpo a algo mais parecido com o território atual. Ele foi assinado em 1750. E aqui entra um personagem que vocês que já devem ter, né, devem ser aí admiradores, pelo menos, da diplomacia, né, já devem ter ouvido falar de Alexandre de Gusmão. Ele foi, de fato, um dos principais diplomatas de negociação, de que viabilizou o Tratado de Madrid com os interesses portugueses, dos interesses de Portugal. Nós temos aqui o argumento que ele utilizou para isso, o chamado Utpocedetes, Itapocedetes, desculpa, Itapocedetes, que seria o argumento de quem possui de fato deve possuir de direito. Se você tem de fato aquele território, o Utpocedetes, se você já está ali naquele território, então tem que ter por direito. Esse daí é o principal argumento que ele utiliza para dizer, olha, vamos estabelecer que o território chegue mais a oeste. Algo que ele se valia para isso, né, uma ferramenta que ele utilizou, foi os próprios conhecimentos cartográficos do local. Então ele possuía os melhores mapas da América do Sul para conhecer, para ter noção do que estava falando. Imagine só um local em que, né, mal havia condições de se trafegar por esse território, ou seja, ele pessoalmente não tinha condições de estar rodando esse território todo para saber como é que se trata, ele só tinha como saber o que estava acontecendo ali, o que ele tinha que negociar a partir de mapas, né? Vendo recursos, vendo localização, vendo distâncias, e ver qual que é o mais importante ali, mais estratégico para o país. Então, sendo o redator do Tratado de Madrid, ele negociou esse território, né, com a América Espanhola, dizendo, olha, queremos ficar com a Amazônia por causa disso, queremos ficar ali com o Mato Grosso por conta daquilo, principalmente do ouro, vamos abrir mão da Cisplatina, um local que já é muito tensionado, que o Brasil já tentou por muito tempo ocupar e não conseguiu, então nós vamos recuar, vamos deixar isso aí, nós prometemos que nós não vamos mais tentar o controle da Cisplatina, que seria hoje mais ou menos uma região que compreende o Uruguai, né, dando então à América Espanhola a colônia de Sacramento e ficando então com o Rio Grande do Sul, né, ali seria o limite. O Tratado de Madrid ele logo já tem que ser revisto, né, depois, inclusive ali nesse mapa nós já temos
o Tratado de Santo Ildefonso, que já incluindo mais uma parte, mas ele já foi revisado depois, muitas vezes, mas o Tratado de Madrid é um marco para a formação territorial do Brasil, sem dúvidas, visto a desatualização de Tordesilhas, que nos primeiros 100 anos já não havia sido respeitado. Outro ponto aqui que nós temos que falar é sobre mitos fundadores. Mitos que contribuíram para incentivar a ocupação do território a oeste, né? Então, nós temos esses 3 mitos que são muito importantes para ter coesão do território, no momento em que se não tinha quase nenhum controle sobre as diferentes ilhas que iam se formando, ilhas que eu quero dizer, ilhas de ocupação mesmo, né? Ilhas econômicas, né? Não havia essa integração entre o que acontecia na Amazônia, no Nordeste, no Sudeste e no Sul, atuais, por conta da falta de integração mesmo, né? Então, a ideia é que esses mitos fizessem a manutenção dessa coesão territorial. O primeiro deles que a gente pode citar é a Ilha Brasil, né? A Ilha Brasil é muito interessante, olha só esse texto. A Ilha Brasil teria operado na construção de uma razão geográfica de Estado e na definição de um imperativo geopolítico para os 3 primeiros séculos de formação territorial do Brasil, que é muita coisa, né? A unicidade do território colonial lusitano, fruto de segregação insular, emanava da própria natureza. Aí, pulando o trecho, o Brasil erguia-se como realidade geográfica anterior à colonização, como herança recebida pelos portugueses, ao invés de uma conquista e exploração colonial, dádiva e destino. A ideia de que a ilha Brasil estava lá para ser ocupada por Portugal. E que ilha Brasil é essa? É uma ideia sustentada primeiro pelo desconhecimento geográfico, né, real. Não se sabia exatamente o que havia no interior desse continente enorme, desse continente da América do Sul enorme, né? Mas que a sustentação, não só pelo desconhecimento, mas também pela existência comprovada de uma foz de um rio muito grande, que é o Rio Amazonas ao norte, um rio com imensidões, né? Se o rio já é muito grande, a foz dele é maior ainda. E também sustentada pela foz do Rio Prata, que também tem uma foz muito larga. Essa disposição geográfica das fozes dava a impressão de que elas se completavam em algum momento no interior do continente, formando uma ilha. Uma ilha tem mais coesão, como diz aí, de unicidade, do que simplesmente um território aberto, que permitiria a expansão de outras territorialidades, da formação de outros territórios. Então a Ilha Brasil teve essa importância para dizer, olha, a gente tem que ocupar tudo que estiver aqui dentro desse conjunto cercado pelos rios. Isso nos faz uma coisa só. Beleza. Há também o mito do Eldorado, que ele também é conhecido como Lagoa. Eu conheço como Eldorado, mas eu já vi em algum lugar alguma coisa de Lagoa Dourada, Lagoa Interior, algo assim. Mas que é quase que completa a Ilha Brasil. Que seria o quê? Onde esses 2 rios se encontrarem do outro lado do continente, haveria o Eldorado, um local com ouro abundante, tesouro à disposição. E isso já dava uma outra característica enquanto mito, que era o incentivo para que os bandeirantes mantivessem suas jornadas para entrada no continente. Que não bastava estar ali só no litoral, não era o suficiente. Teria que avançar para dentro. Quem encontrasse seu dourado estaria ali com uma afluência de recursos para sempre, né, para todas as gerações. Então é algo que incentivou o avanço a oeste. E por fim, o outro mito
Aí, característica também de unicidade é o mito da língua única. A ideia de que em toda essa ilha Brasilis haveria a, a comunicação a partir de uma língua só, que ali teria uma conexão com o Tupi-Guarani. Essa é a língua única, dando, mais uma vez, a ideia de conexão, de unicidade, portanto, de preservação de um território só. Tá? Esses mitos aí são importantes saber, tá? Porque eles são, principalmente da Ilha Brasil, porque estão muito presentes, tiveram muito presente por muito tempo, né, na formação do Brasil. Ok. E aqui eu tinha falado sobre ilhas econômicas, né? Ilhas do espécie de uma ilha econômica mesmo, né? Uma ilha de no sentido de não integração com o restante, não é tudo integrado, são pontos isolados, né? E o que seriam isso, né? Deixa eu me retirar aqui. Não, na verdade, antes de eu me retirar, vamos ver esse mapa. O que seria essas ilhas econômicas? Olha só, no norte do Brasil nós temos ali a exploração das drogas do sertão, e nesse ponto todo o esforço vai ser para isso, para explorar esse tipo de recurso, se especializar nesses tipos de recurso, na navegação facilitada pelo Rio Amazonas, como já conversamos, e toda a sua rede hidrográfica, né? O Rio Amazonas é uma rede hidrográfica de mais fácil navegação do que os outros do continente. Então permitia não só um avanço ao oeste, mas também a exploração do território como um todo. Então ali ficou muito especializado naquele ponto, então era muito separado do restante das outras frentes de colonização, né? Nós temos ali também a frente, seguindo aqui, da mineração principalmente na região de Cuiabá, Vila Bela, em Mato Grosso, mas também nas Minas Gerais, que é um outro também tipo de colonização, outro tipo de leis, outro tipo de situação, né? O tal quinto que a coroa portuguesa cobrava na exploração de Portugal, pelo ouro, nada tinha a ver ali com a Amazônia, né? São formas diferentes de entender e compreender esses ciclos econômicos. Há também a pecuária, um pouco mais dispersa, mas muito importante para ocupar mais áreas vastas, né? Adentrar de fato no país, utilizando ali dos rios para isso. E a cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar já foi algo muito específico ali do litoral, não interiorizou a exploração. Se fosse só a cana-de-açúcar ou pau-brasil, o Brasil seria uma ripinha ali, né? Bem entre o continente e o mar. Então, esses outros ciclos econômicos formaram esses frentes de ocupação, mas o ponto aqui é que eles não eram integrados, portanto, ilhas econômicas. E reparem só que essas ilhas, né, econômicas dão mais ou menos ali, se você olhar o mapa, e de fato o mapa não tem divisão territorial, né? Mas se a gente for ver essas ilhas econômicas, elas dão quase que um formato do país, né? Ou seja, essas ilhas estavam ocupadas dentro de um território. E aí, olha só que interessante essa passagem daqui que eu vou ler com vocês. Vamos retirar. O Brasil não nasceu com a federação e nem com seus membros federados. Desculpa, o Brasil não nasceu com a federação e nem seus membros federados constituíam estados autônomos que abdicaram de sua soberania pactuando a federação, como no caso clássico da nação norte-americana. Ao contrário, o governo central no Brasil preexistia à federação e essa foi por ele, em grande parte, construída dentro de uma tensão constante que contrapunha forças políticas legitimadoras da centralização e da descentralização do poder. E aí, deixa isso aí em molho, vamos para outra parte. O Brasil não será concebido como um povo, e sim como uma porção de espaço terrestre, não uma comunidade de indivíduos, mas como um âmbito especial. Isso aqui é muito interessante porque é estranho dizer que o Brasil é uma nação até mesmo mais antiga que, por exemplo, a Itália, por exemplo, né? Estranho por quê? Porque
povo italiano já se consistia como uma nação antes mesmo do território Itália. No caso do Brasil, não. No caso do Brasil, houve essas ilhas que estavam todas dentro de um território que português chamava de Brasil, né? E depois de um momento chamava sobre Brasil. Isso significa que a nação brasileira foi construída primeiro como território, e não como nação, não como povo com identidade única, né? Teve que ser construído ao longo do tempo para se manter unido, né? Então isso é muito bacana, né, de pôr em mente de qual foi o processo de formação do Brasil, muito diferente de aquele país que um povo unido procura o seu território, né? Ele, essas pessoas por acaso estavam dentro desse território chamado Brasil, né? Esse aí que é o ponto que deve ser colocado aqui. Pessoal, passando aqui o nosso tempo do bloco, na próxima aula, no próximo bloco, seguiremos falando mais sobre os motivos pelos quais o território brasileiro teve esse formato atual. Tá bom? Até lá.